Após anos de espera, em março de 2016, vai entrar em vigor o novo Código de Processo Civil. Mas o que exatamente vai mudar no seu dia a dia com a entrada em vigor desse novo código? Esta resposta e muitas outras você confere hoje aqui no Câmara Entrevista. Eu volto já. O novo Código de Processo Civil. Esse é o tema do Câmara Entrevista de hoje. E para esclarecer as nossas dúvidas, hoje eu estou recebendo a doutora Caroline Schneider. A doutora Caroline é advogada, professora, coordenadora da ESA da OAB de Ourinhos e mestre em Direito. Obrigada, doutora Caroline, pela presença. Obrigada. Doutora Caroline, para a gente começar, o que significa o Código de Processo Civil? É uma lei? É o que, afinal de contas? Na verdade, o Código de Processo Civil é uma lei. Código significa que ele vai ter uma sistematização num único documento das nossas normas gerais de direito processual civil. Aquelas normas quando as pessoas vão ao fórum para pedir alimentos, para se separar, para se divorciar, as regras de filiação. Na verdade, é o básico, as normas gerais do processo civil. E o trâmite legislativo dela é via lei ordinária. Então significa que teve um projeto que passou pela votação das duas casas e foi a sanção da presidente. Então todas essas etapas já estão concluídas. Ele realmente vai entrar em vigor no próximo ano. Sim, o código já foi sancionado pela presidente, ele está passando por aquele período que a gente chama de vacatio legis, né, que é o tempo que a gente tem para se preparar para a entrada dele em março de 2016. E doutora Caroline, por exemplo, em casos que as pessoas processam o seu banco, o que o novo Código de Processo Civil vai ajudar? Na verdade, quando a gente fala desse tipo de ação, contra banco, contra plano de saúde, na verdade a gente vê muito se falar nas ações coletivas. Sobre o código, tinha um instituto que falava sobre a possibilidade de você coletivizar uma ação individual. Esse foi que eu entendo, foi uma das grandes perdas que a gente teve, porque a presidente não sancionou esse artigo foi vetado, impossibilitando que ações individuais se transformem em ações coletivas. O que de uma certa forma é bom, porque embora você faça com que as pessoas individualmente tenham que litigar coletivamente, é mais econômico, é mais rápido, porque você tem várias pessoas brigando pelo mesmo motivo. E no caso das conciliações, tem alguma mudança? As conciliações vêm com tudo no CPC de 2015, é praticamente uma mudança de cultura, porque embora quando você fala em conciliar, em mediar, as pessoas ainda têm um preconceito, porque elas já acham que vão ter que fazer um acordinho, abrir mão de algum direito, na verdade não é isso que o código quer fazer. A intenção do código mesmo é abreviar o processo, é deixar o processo mais barato, tanto que inclusive tem possibilidade de você fazer uma mediação e uma conciliação extraprocessual. Hoje a gente tem escritórios que fazem essa conciliação e mediação privada. Hoje aqui em Ourinhos a gente já tem o Sejusc, que é o Centro, né, de Conciliação e Mediação, e o que vem para isso, porque um processo, o fato de você litigar, o fato de você ficar discutindo na justiça, isso leva tempo. Isso é custoso, e lá na frente, quando você realmente acabar recebendo a sentença que você quer, às vezes aquilo lá já não tem mais um benefício para você. Então, às vezes, conciliar, mediar é preferível, porque é mais rápido, é mais econômico e é mais satisfatório. E onde fica esse centro de conciliação aqui em Ourinhos? O Sejusc aqui em Ourinhos, que é esse centro de conciliação e mediação, fica dentro do prédio do fórum. Ele é um centro de conciliação e mediação processual, então significa que ele faz parte da primeira fase do processo. Quando o processo começa a andar, a primeira fase vai ser essa tentativa de mediar, de conciliar, de abreviar mesmo a situação. Tá certo. Doutora, você acredita que o novo CPC ele vai agilizar os processos? Na verdade, ele tem essa intenção de agilizar, tem essa intenção de dar celeridade aos procedimentos. Por mecanismos, a gente vai ter uma simplificação do rol dos recursos, a gente vai ter uma simplificação nos próprios procedimentos que passarão a ser mais enxutos. A gente tem essa possibilidade dessa disponibilidade diária de mediar, de conciliar, de conversar, esse juiz mais próximo dos advogados, das partes. Tudo isso acaba gerando com que você não vai ficar anos brigando.
Tá certo. No começo da entrevista, você falou sobre a questão das ações coletivas, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais. Por exemplo, se é na questão dos condomínios, por exemplo, que a gente sempre vê que existem ações, os moradores, existem problemas no dia a dia dos condôminos. Muda alguma coisa com o novo CPC? O que muda com o novo CPC foi, na verdade, foi algo em relação ao condomínio, porque hoje, quando você tem uma dívida de condomínio, na maioria das vezes você tem que entrar com uma ação de conhecimento para provar aquela dívida e começar a cobrar os condôminos. Agora, com o novo Código de Processo Civil, essa cobrança, na verdade, ela já vai ser executada diretamente. Já é um título. Tudo que for decidido, comprovado documentadamente, for decidido em Assembleia Geral ou Extraordinária, a respeito de pagamentos, de cobranças, passa a ser um título executivo e já pode ser diretamente cobrado pelo condomínio. E existe a possibilidade de acontecer alguma mudança ainda no CPC? Na verdade existe. A gente já tem história passada onde aconteceram essas mudanças. No caso do Código de Processo Civil que a gente tem em vigor hoje, que é de 1973, durante a vacácio ele recebeu muitas alterações. Vacácio é o quê? A vacácio é esse tempo entre ele ser publicado e ele entrar em vigor, porque a gente precisa de um tempo para se preparar para ele, os mecanismos são novos. Então, de uma certa forma, quando a gente fala em código, foi o que a gente teve no Código Civil em 2001, 2002, a gente vai ter no código agora, é esse período que a gente tem para se preparar para a nova legislação. Em 73, nesse período de vacácio do Código Antigo, houve várias alterações. No CPC de 2015, embora eu tenha projetos de mudança, projetos de leis tendentes a mudar, ainda a gente não teve nenhuma mudança concreta. Mas pode acontecer? Pode. E assim, o que vai mudar no trabalho dos advogados? Você acha que os advogados eles devem se capacitar? Aqui em Ourinhos, existe, por exemplo, algum lugar que eles podem se preparar para esse novo Código de Processo Civil? Na verdade, o código vai melhorar muito a vida do advogado. Quando a gente fala sobre o novo CPC, a gente vai falar muito da palavra transparência. Necessidade que o cartório deixe publicado quais são os processos que estão conclusos para a sentença. O tribunal vai deixar publicado quais são os recursos que vão para a decisão, para poder ter sustentações. Isso melhora a vida do advogado, porque ele pode se planejar. Quando o cliente chega em contato com ele e diz, doutor, e aí, o meu processo já está para ser sentenciado? Ele pode dizer, tá, falta tantos processos, o próximo vai ser o seu. Isso dá uma tranquilidade. Você poder ter uma resposta para o seu cliente é uma situação importante, porque a gente vê que muito do que acontece é que o cliente quer saber do processo dele, é óbvio que ele quer saber, às vezes é uma causa da vida dele, e o advogado não tem nada para falar. Por quê? Porque o processo está concluso, o processo está no... Ele nunca tem uma expectativa. Eram informações frias, vamos dizer assim. Sim, porque a gente recebia informação. O processo está concluso para a sentença. Só que você não sabia se antes do seu tem processo, se o seu é o próximo, se o seu vai ficar para o ano que vem. A partir do momento que tem agora essa ordem cronológica, que o CPC diz que os cartórios vão ter que manter a publicidade da ordem cronológica das decisões, dá uma transparência, porque você vai saber, mas então o próximo é o meu. Se sair uma publicação de alguma outra sentença que não for a sua, mas por que eu fui preterido? O juiz fundamentou esse preterimento? Tudo isso melhora. Eu acho que o que melhora a vida do advogado, melhora do jurisdicionado e melhora a vida do juiz. Doutora, para a gente fechar, você acredita que o novo CPC foi um avanço para a sociedade? O novo CPC foi sim um avanço. No entanto, se a gente não mudar a nossa cultura de litigância, ele vai ser uma letra fria. Vai ser um código que ele já vai entrar sem uma eficácia social. Porque o que a gente vê muito dele é que ele trouxe expressamente nele mecanismos que os tribunais já aplicavam. Mecanismos que os próprios advogados, que os juízes de primeiro grau faziam. Mas agora o CPC vem e diz, não, a partir de agora a gente vai fazer desse jeito no intuito de melhorar. Mas a gente vê que as pessoas ainda têm um certo tipo de preconceito, que preferem litigar, a mediar, a conciliar. E o fato de o advogado ter tido esse ano todo para se preparar, a própria ESA passou o ano inteiro disponibilizando cursos de aperfeiçoamento, está tendo palestras, que pode participar os advogados, os juízes, os promotores, porque na verdade é um código novo. Para mim, para qualquer colega advogado, para o juiz, para o promotor, é uma novidade para todo mundo. E o fato da gente estudar
e passar a aceitar o código melhora a vida das pessoas. Doutora Carolina, eu agradeço muito sua presença aqui no Câmara Entrevista. Esse espaço está aberto para a gente debater outros temas. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. O Câmara Entrevista acaba aqui. Até o próximo programa.